Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área, aqui com a nossa galera querida do Estratégia Concurso. E dentro desse bloco eu vou trazer para vocês aí alguns problemas envolvendo frações. Isso aí, vamos embora? Vem comigo então, olha, dentro da parte de frações, vamos dar uma treinada aí então em alguns problemas. Quando eu falo problemas com frações, moçada, é porque vão ser enunciados, certo? Não vão ser cálculos diretos simplesmente com frações. Vão ser situações envolvendo frações, só que contextualizados. Então bora lá, primeiro enunciado que eu separei para vocês aí é esse que está aqui, ó. A Vila Pan-Americana tem ao todo 1.480 apartamentos. Um grupo de pintores foi contratado para pintar todas as portas de entrada desses apartamentos. No primeiro dia foi pintado 1/4 do total das portas. E no segundo dia já havia sido pintado mais 1/5 do total das portas. Pode-se afirmar que o número de portas que já foram pintadas é D, e aí vem aqui então essas alternativas. Bom, então vamos dar uma olhadinha agora aqui no enunciado. Primeiro, ele cita então o seguinte: ao todo são 1.480 apartamentos. Perfeito? Aí ele frisa, olha, no primeiro dia foi pintado 1/4 do total das portas. E aí ele cita que no segundo dia já havia sido pintado mais 1/5 do total das portas. O que eu quero que vocês saibam aqui é o seguinte: quem seguiu a linha de, por exemplo, somar aquelas duas frações? Ah, professor, eu somei 1/4 com 1/5. Desculpem, voltando. Então, ó, somei, professor, 1/4 com 1/5 e vi ali que fração que dava do total. E depois, com essa fração, eu fiz o cálculo dessa fração em cima dos 1.480. Tá perfeito, beleza? Aqui eu vou optar por calcular separadamente. Eu vou calcular o que é 1/4 de 1.480 e o que é 1/5 de 1.400, o que seria 1/5 de 1.480. Agora, sabe o que para mim é o mais importante nesse enunciado? Que você comece, ou que você relembre, enfim, mas que de uma vez por todas a gente crie a ideia de que a preposição de na matemática, ela passa uma ideia de multiplicação. O texto, ele conversa com vocês. Eu sempre falo muito sobre isso nas aulas, né? Que não adianta você achar que a prova de matemática é simplesmente uma prova de cálculo. Cálculo é importante sim, mas o texto, ele é muito importante. Então aqui, olha o detalhe. O português, ele te dá uma referência do cálculo matemático que você vai fazer. É 1/4 de quê? É 1/4 do total. Então vejam, no primeiro dia, ele usou 1/4 de 1.480. Aliás, eu falei aqui que ele usou, mas na verdade é o que ele pintou, né? No primeiro dia ele pintou 1/4 de 1.480. A preposição de passa a ideia de multiplicação. Então é como se fosse 1/4 vezes 1.480, que na prática, gente, o que é calcular 1/4 de alguma coisa? Calcular 1/4 de alguma coisa é pegar a coisa, no caso aqui os nossos 1.480, e dividir por 4. Concordam? Multiplicações de frações não é o de cima com de cima e o de baixo com de baixo? Então é como se fosse ali, olha, o 1.480 dividido por 4. Quanto que dá o 1.480 dividido por 4? Vamos pegar e vamos montar a conta aqui, olha, reparem. 14, se eu for dividir por 4, vai ter que dar 3. 3 vezes 4 vai dar 12, para 14 sobra 2. Baixa o 8. 28 por 4 vai ter que dar 7. 7 vezes 4 vai dar 28, para 28 sobra 0. Baixa o 0 e coloca aqui. Então o que eu estou te dizendo é que no primeiro dia foram pintadas 370 portas, ok? Já no segundo dia, o que ele fez? No segundo dia, ele fez 1/5, ó, 1/5 de novo. Vocês vão sempre ter que tomar muito cuidado sobre qual que é o referencial, olha. É 1/5 do total das portas. Então, de novo, qual que é o referencial do texto? Não é o total das portas? Qual que é o total das portas? 1.480. Então, no segundo dia, eu vou pegar 1/5 de 1.480.
Ok? 1/5 de 1480 é a mesma coisa que 1/5 vezes 1480, que na prática vai acabar correspondendo a 1480 dividido por 5. E aí o 1480, se você for dividir por 5, 14 por 5 dá 2, 2 vezes 5 vai dar 10, para 14 sobra 4, baixa o 8, 48 por 5 vai ter que dar 8, desculpa, vai ter que dar 9, 9 vezes 5 vai dar 45, para 48 sobra 3, baixa o 0, 30 por 5 vai dar 6, 6 vezes 5, 30, para 30 sobra 0. Então deu aqui 296. Então tá aqui, olha, foram 296 portas no segundo dia. Logo, qual que vai ser o nosso total de portas? O total aqui então, olha, é de 370 mais 296. E aí 270, se você for somar com 296, confiram aí, olha, 0 com 6 vai ter que dar 6, 7 com 9 vai ter que dar 16, e aí vai 1. Bom, o detalhe é o seguinte, né? Se aqui terminou com 6, e se você confia no seu taco, a gente só tinha uma alternativa que terminava com 6, que era a letra E. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é importante, tá bom? Qualquer tempinho que você ganhar naturalmente faz diferença. Mas ali só conferindo, 0 com 6 vai dar 6, 7 com 9 vai ter que dar 16, e aí vai 1. 1 com 3 dá 4, 4 com 2 dá 6. Pronto, chegamos então a 666 portas. Gabarito correto, então, indicado para vocês lá na letra E. Tá bom? Bem, aqui por que eu falo para vocês que o referencial é importante? Não foi o caso desse enunciado. Mas e se o cara tivesse dito aqui, por exemplo, que no segundo dia já havia sido pintado mais 1/5 do restante das portas? Qual que é a sacada? O aluno na prova de matemática, ele tende a se concentrar no 1/5. Ah, 1/5, blá, blá, blá. E tende a não se concentrar no referencial do texto. Se aqui, por exemplo, eu tivesse dito que no segundo dia ele pintou 1/5 do restante, o que seria 1/5 do restante? 1/5 do restante seria 1/5. O que teria restado? Bem, se eram 1480 e se eu tinha pintado 370, o que seria o restante? Seria a diferença, né? 1480 menos 370. E aí essa diferença que seria de 1110 seria o meu restante. Aí sim eu calcularia 1/5 de 1110. Só que aqui o referencial foi 1/5 do total das portas. E aí 1/5 do total das portas foi então 1/5 dos mesmos 1480, tá bom? Por isso então que eu também falei no início que vocês poderiam ter somado esse 1/4 com esse 1/5 e terem calculado a soma dessas frações sobre 1480. Por que aqui nessa questão, então, eu poderia ter somado? Porque o referencial de cálculo das duas é o mesmo. Tá vendo que tanto 1/4 quanto 1/5 são sobre 1480? Então, quando o referencial é o mesmo, eu posso sempre pegar, isso eu poderia, nesse caso, somar as duas frações e juntar como uma fração só em cima do mesmo total. Tá bom? Esse que está aqui, então, foi o primeiro enunciado desse bloco. Venham comigo, vamos dar uma olhadinha. Bom, tá aí a confirmação do gabarito. Vem comigo, vamos para o segundo. Num grupo de 60 pessoas, 10 são torcedores do São Paulo, 15 são torcedores do Palmeiras e os demais torcedores do Corinthians. A fração do conjunto de torcedores que corresponde aos corintianos é, e aí vem aqui essas alternativas. Ah, professor, mas isso aqui não vai cair na minha prova, não? Uhum. Não vai não, né? Sabe o que acontece? Deixa eu te explicar uma coisa, por isso que eu estou te falando. E eu sempre brinco com vocês sobre isso, né? Vamos calçar aqui a nossa sandalinha da humildade. Ah, mas não vai cair assim na minha prova. Tá, não vai cair assim na sua prova. Mas eu sei que parte do que está aqui pode cair sim na sua prova. Lembra que eu não gosto de perder nem o meu tempo, nem o seu. Se eu não achasse que essa questão que está aqui tem algum motivo para estar aqui no nosso curso, ela não estaria. Moçada, essa noção da fração do conjunto de torcedores, cara, como que isso aqui às vezes aparece em prova e como que, apesar de ser um conceito básico, muita gente acaba viajando. Então, bora lá. E você vai ficar atento que eu vou acrescentar um outro exemplo, tomando esse enunciado aqui como referência, só para vocês verem como que o texto pode induzir vocês ao erro. Mas aqui, tá aqui, olha.
São 60 pessoas, e aí, beleza, 60 pessoas. Ele cita para mim que 10 são torcedores do São Paulo, ok? 15 são torcedores do Palmeiras, e aí ele fala para mim que os demais são torcedores do Corinthians. Bom, se você somar, 10 com 15 vai ter que dar 25. E aí, para fechar nos 60, vou deixar indicado aqui então, olha, que 60 menos 25, ou seja, que 35 são torcedores do Corinthians, ok? Vejam, o que o cara está querendo é uma fração. Aí, gente, olha só, ele quer a fração do conjunto de torcedores. Vocês não têm noção às vezes, mas isso que está aqui aparece porque se ele quer que você represente uma fração, você tem que ter o referencial do que é o seu numerador e o que é o seu denominador. Quando ele fala de fração do conjunto de torcedores, é porque ele está falando de um universo de 60 pessoas. Então a fração solicitada seria uma fração cujo denominador é o 60. E aí lá no numerador eu vou colocar aqueles que são o quê? Aqueles que são corintianos. Então vejam, é uma fração do conjunto de torcedores. Então o meu referencial é o total de torcedores, que são 60. Desses 60, quantos que são corintianos? Ah, são 35. Ótimo. Só que aí vamos cair também naquela lógica do seguinte, caraca, pô, mas não tem 35 60avos? Meu Deus, o que eu fiz de errado? Matemática não é para mim, tá vendo aí? Não, vamos lá, vamos lembrar o seguinte. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações em que eu escrevo números diferentes, eu represento elas com números diferentes, mas que elas traduzem a mesma lógica. 35 60avos é uma fração que vocês vão se lembrar, ela não está na chamada forma irredutível. O que é a mesma forma irredutível? É aquela em que eu tento simplificar ao máximo. Se você souber de cabeça qual que é o MDC entre o 35 e o 60, você pode usar esse MDC e aí você já vai chegar na forma irredutível. Do contrário, vai dividindo, cara, aos pouquinhos que você chega lá. A gente não tem uma regra aqui sobre qual número que você tem que dividir. Você tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, desde que ele seja diferente de 0 e de 1, para que você não fique aí sem sair do lugar, né? Se você dividir por 1, reforço, você nunca ia sair do lugar. Então, dividindo por um número que seja diferente de 0 e 1, a gente consegue simplificar essa fração. Vou dividir aqui, por exemplo, por 5. 35 por 5 vai ter que dar 7. 60 por 5 vai ter que dar 12. E aí a gente chega aqui, então, ao nosso gabarito correto, que é a letra D, que acaba sendo 7/12avos, certo? Essa é a leitura correta, 7/12avos. E olha, essa questão, que veio como uma questão de fração, ela poderia tranquilamente vir com uma outra palavrinha que tira o sono de vários candidatos na hora da prova, que é a palavra probabilidade. Não vou entrar aqui no mérito da coisa, não é o nosso objetivo agora, mas só para te mostrar como que o básico às vezes aparece dentro de um assunto que é mais complexo. Se a pergunta para a questão fosse, qual é a probabilidade de nesse conjunto de torcedores sortearmos um que é corintiano, a resposta seria a mesma. Só que aí quando o cara coloca a palavra probabilidade, ele já deixa uma galera aí desesperada porque probabilidade não é para mim, probabilidade não é para mim, e no final das contas, quando a gente chega para estudar, por exemplo, a parte de probabilidade, quando a gente tem que estudar, a gente acaba enxergando que probabilidade nada mais é do que uma fração, né? Que é exatamente o que foi colocado aqui. Agora, lembra que eu tinha falado que eu ia aproveitar esse exercício aqui para chamar a atenção de vocês para um outro detalhe, né? Então tá bom, vamos fazer o seguinte, você vai colocar para mim assim, olha, vamos imaginar que nós tenhamos um grupo de 100 pessoas, ok? E que aí nesse grupo de 100 pessoas eu tenha 60 mulheres e 40 homens. Então tá aqui, olha, 60 mulheres e 40 homens. E que dessas 60 mulheres, 40 delas sejam brasileiras, 20 delas sejam argentinas, ok? E que dos 40 homens, 35 sejam brasileiros e que 5 sejam argentinos. Tudo bem?
Fizemos aqui então um raio-x dos nossos 100 elementos. 40 com 20, 60. 60 com 35, 95. 95 com 5, 100. Tá ali, olha, fechamos aqui num grupo de 100 pessoas, ok? Vou fazer 3 perguntas para vocês. Primeira, letra A. Vou te perguntar qual é a fração do conjunto de pessoas, fração do conjunto de pessoas que são mulheres argentinas. Ok? Qual é a fração do conjunto de pessoas que são mulheres argentinas? Aí na letra B eu vou colocar para vocês o seguinte. Qual é a fração do conjunto das mulheres? Qual é a fração do conjunto das mulheres que são argentinas? E na letra C eu vou te perguntar o seguinte, qual é a fração do conjunto das pessoas argentinas que são mulheres? Acrescente aí para mim. Ok? Então, ó. Aí o que são pode ser o que corresponde, né? Tipo o que foi colocado aqui, tá bom? Mas o objetivo é, com esse exercício, abrir um pouquinho a sua cabeça para um ponto que muitos de vocês, muitas vezes, não se tocam, ok? E isso aparece em prova, confie em mim. Então, quando eu coloco uma distribuição como essa, e que eu te falo o seguinte, olha, qual é a fração do conjunto de pessoas que corresponde, tá? O que são aqui, a gente pode fazer uma leitura como se fosse o que corresponde, tá? Que corresponde ao, deixa eu só colocar um negocinho aqui, pronto. Que corresponde ao número de mulheres que são argentinas. Então, bora lá. Como eu estou querendo aqui uma fração, eu vou colocar então, olha, numerador e denominador. Perfeito? Moçada, quando eu falo fração do conjunto de pessoas, eu estou falando de que referencial? Eu estou falando de um conjunto de 100 pessoas. Então, esse passa a ser o meu denominador. Então, olha, nesse conjunto de pessoas, eu já identifiquei qual é o referencial do meu denominador. A fração é de quê? Ah, é do conjunto de pessoas. Qual é o conjunto de pessoas? 100. Quantas dessas 100 pessoas que são mulheres argentinas? Ora, mulheres argentinas, nesse grupo de 100, eu tenho quantas mulheres argentinas? Eu tenho 20 mulheres argentinas. Concordam comigo? Então, para a letra a minha resposta seria 20 centésimos. Aqui, dentro desse bloco especificamente, eu não estou falando de porcentagem, mas para quem tem uma noção aí sobre porcentagem, é como se fosse o equivalente a 20%, ok? 20% das pessoas são mulheres argentinas. Tudo bem. Aí, essas duas perguntas aqui é que são extremamente capciosas na hora da prova e que aí, cara, você pode pensar a questão toda certinha do ponto de vista da matemática, mas se o português não estiver claro, o cara te tira o ponto da prova. Na letra B, então, eu estou colocando para vocês o seguinte, qual é a fração do conjunto das mulheres que corresponde àquelas que são argentinas? Então vejam, fração do conjunto das mulheres. Fração do conjunto das mulheres. Se eu estou falando das mulheres, eu estou falando de um universo de quantas? Quantas mulheres? Eu estou falando de 60 mulheres. Então, olha, no conjunto das mulheres, então num conjunto com 60 elementos, quantas delas são argentinas?
Ah, 20 delas são argentinas, então 20 60avos. Professor, por que ali em cima você não simplificou? Posso simplificar, tá bom? Só para não deixar dúvida nenhuma. Se eu quiser transformar aqui para a forma irredutível, dá para dividir, por exemplo, por 20, concordam? Dá para dividir por 2, dá para dividir por 10, dá para dividir por 5, dá para dividir até por 20. Então 20 por 20 daria 1, 10 por 20 daria 5. Então tá ali. 20 60avos, dá para dividir por 20. 20 por 20 vai dar 1, 60 por 20 vai ter que dar 3. E olha a letra C. Qual a fração do conjunto das pessoas argentinas que são mulheres? Então, quando eu falo do conjunto das pessoas argentinas, aí você tem que se tocar para isso, olha. Quando eu estou falando do conjunto das pessoas argentinas, eu englobo o quê, moçada? Eu englobo mulheres argentinas e homens argentinos, concordam? Então, nesse conjunto de pessoas argentinas, que é composto por 25 elementos, eu tenho quantas mulheres? Ah, são 20 sobre 25. Certo? 20 sobre 25. Vou dividir aqui por 5. 20 por 5 tem que dar 4. 25 por 5 tem que dar 5. Então eu chego aqui a 4/5. Vocês repararam que propositalmente, nas 3 perguntas, eu coloquei mulheres com argentinas? Então, ó, mulheres argentinas, mulheres argentinas, mulheres argentinas. Só que aí o que está pegando aqui não é a matemática, é o texto, é o português, são os referenciais, que na fração acaba sendo tão importante, é por isso que a gente vai ter que treinar. Porque os meus referenciais foram diferentes. Na letra A, o meu referencial foi o conjunto de pessoas. Então isso define o meu denominador, que é 100. Na letra B, eu estou falando do conjunto de mulheres. Aí eu estou falando de um outro universo, de 60. Na letra C, eu estou falando da fração do conjunto de argentinas, de pessoas argentinas. Então, eu estou falando de um outro universo, ok? Então, cuidado, porque todo esse raciocínio que está aqui veio dessa questão que está aqui, que por si só já pode ser uma questão de prova. Mas isso que está aqui, esses peguinhas, principalmente da letra B e da letra C, são sempre boas pedidas em provas e eu quero que vocês arrebentem, tá bom? Feita então a segunda questão desse bloco, vem comigo, tem mais, só para confirmar o nosso gabarito, marquei ele certinho, ótimo, show de bola. Próximo. Dá uma olhada nessa aí. Enunciado vem dizendo o seguinte: derrotado, Barba Negra tentou fugir, porém seu navio estava muito pesado, chegando aos 50 mil quilos. Para ficar mais leve, Barba Negra resolveu jogar no mar metade do ouro que estava levando, reduzindo o peso do navio para 40.500 kg. Percebendo que para o navio atingir o peso ideal de fuga seria necessário jogar fora todo o ouro no mar, Barba Negra, muito contrariado, ordenou que isso fosse feito. Sendo assim, qual era o peso ideal de fuga? E aí, vem aqui então as alternativas. Bom, professor, mas isso aqui tem a ver com fração? Olha, tem a ver aqui só com o lance da metade, né? Digamos que de fração mesmo tem a ver só com o fato que eu estou falando aqui da metade. E que falar da metade de alguma coisa, a fração que representa a metade, que é 1 sobre 2, falar da metade nada mais é do que pegar e dividir alguma coisa por 2, né? É uma questão, então, que de matemática, o que você vai ter que saber? Que metade nada mais é do que dividir por 2. Agora, de resto, vai estar a sua interpretação do problema, que vai ser sempre uma boa pedida. Então, vem comigo e me ajuda. Vejam só. Barba Negra tentou fugir, porém seu navio estava muito pesado, chegando aos 50 mil quilogramas. Para ficar mais leve, ele jogou metade do ouro que estava levando, reduzindo o peso do navio para 40.500. Então, deixa eu te falar uma coisa. Esse navio estava com 50 mil, certo? 50 mil, e aí ele passou para 40.500. Significa, então, que ele jogou fora 9.500 quilos de ouro, certo? Só que qual que é a sacada? Olha, ele resolveu jogar no mar metade do ouro que estava levando. Então, significa que
Se caiu de 50 para 40.500 é porque ele jogou no mar 90.500. Isso que daqui representa o quê? Representa a metade do ouro que o cara tinha no navio, ok? Daí então, ele pergunta, ele fala o seguinte: percebendo que para o navio atingir o peso ideal seria necessário jogar fora todo o ouro no mar, ele ordenou que isso fosse feito. Então ele vai ter que jogar todo o ouro no mar. Então cuidado. Se metade foram 9.500 kg, significa que a outra metade tem que ser jogada fora. Então 40.500 menos 9.500, 40.500 menos 9.500 vai me levar a um total de 31.000 kg, que seria então o peso ideal para o navio, certo? Esses 9.500, vamos deixar claro aqui, que é como se fosse o quê? É como se fosse a outra metade, né? Num primeiro momento ele diminuiu para 40.500, então concluí que foram 9.500. Metade significa então que a outra metade tem que ser jogada fora também, então os outros 9.500. Conclusão, gabarito correto, letra A, 31.000 kg, tá bom? De matemática, olha o que a gente teve que saber, que metade nada mais é do que dividir por 2, né? E que tipo, se 9.500 já tinha sido jogado fora, os outros 9.500 também teriam que ter sido tirados. E de resto, foram operações básicas. Mas onde que o examinador tira o sono do candidato? No texto. E é isso que a gente está treinando agora, tá bom? Tentar interpretar esses enunciados de maneira correta. Gabarito correto, então, letra A, conforme eu constei para vocês. Próxima questão, para a gente fechar esse bloco. Um aluno do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás conseguiu resolver 5/8 do total de exercícios de um livro de matemática, deixando por fazer ainda 60 livros. O total de exercícios desse livro é igual a... E aí vem aqui as alternativas. Bom, eu vou dar duas saídas aqui para vocês, tá bom? Uma mais algébrica e outra puramente aritmética. Num desenho mesmo. Então, como assim? Tá falando lá, vou dar aqui a primeira resolução, usando o desenho. Eu já falei para vocês, dependendo da situação, não é pecado, tá bom? Você apelar para uma saída como a que eu vou dar aqui, gente. O importante é acertar na hora da prova. Então ele fala lá que o cara conseguiu resolver 5/8 do total de exercícios. Então se ele fala da fração 5/8, isso aqui para mim é importante, olha, que você lembre que 5/8 vai se tratar então de um inteiro dividido em 8 partes, ok? De forma que dessas 8 partes, 5 delas tenham sido coloridas. Então tá aqui, olha, 5/8, ok? O que são esses 5/8? 5/8 foi aquilo que ele conseguiu resolver. Então vai se organizando, ó. Tá aqui, isso daqui foi o que o cara conseguiu resolver. Perfeito? Gente, se aqueles 5/8 representam o que o cara conseguiu resolver, o que vão representar aqui esses 3/8? Os 3/8 vão representar aquelas questões que ele não conseguiu resolver, ok? Só colocar aqui como se fosse a parte que ele resolveu. E, consequentemente, então, as 3 partes de 8 correspondem àquela parte que ele não resolveu. Ó, gente, é um detalhezinho, mas essa noção de que são, digamos, eventos complementares que a gente fala, isso é importantíssimo, cara. Importantíssimo você perceber que se ele resolveu 5/8, que é porque 3/8 foi a situação contrária, ou seja, aquilo que ele não fez. Nesse caso aqui especificamente, ele está dizendo que deixou por fazer ainda 60 exercícios. Esses 60, então, foram aqueles que ele não resolveu. Então é como se eu tivesse a garantia de que aqui, olha, eu tenho 60 exercícios. Mas, moçada, a lógica das frações não é a lógica de você trabalhar com inteiros divididos em partes iguais. Aquelas 60 questões que sobraram, foram 60 questões que sobraram de um total de 3 partes. Então é como se cada parte aqui tivesse quantas questões?
é como se cada parte correspondesse a 20 questões, certo? O que ele quer saber? Ele quer saber o total de exercícios. Ora, se ele quer saber o total de exercícios acaba sendo o quê? Acaba sendo de 8 partes, sendo que cada uma delas é como se correspondesse a 20 questões. E aí 8 vezes 20 vai ter que me levar para um total de quanto? Para um total de 160. Concorda? O gabarito correto para essa que está aqui, então, vai ter que ser a letra E. Tudo bem? Só que essa que está aqui, então, é uma questão em que eu fiz a resolução dela simplesmente usando o quê? Um desenho. E não acha que não pode aparecer assim na sua prova, não. Porque pode sim, tá bom? Agora, Bruno, cara, eu já fui por uma outra saída. Eu pensei assim, ó, minha segunda resolução, vou mais pro lado de um algebrismo, ok? E claro que existem outras possibilidades aí, tá bom? De vocês raciocinarem, não necessariamente idêntica à primeira ou à segunda saída que eu dei. Mas aí então, de novo, se ele conseguiu resolver 5/8, se resolveu 5/8, então não resolveu 3/8, certo? E aí eu posso deixar indicado então, olha, que 3/8 de um total T, esses 3/8 correspondem a 60. Preposição D não é multiplicação? Multiplicação de frações não é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo? Então você pode deixar indicado para mim que 3t sobre 8 tem que ser igual a 60. Aí aqui você pode passar esse 8 que está dividindo para o lado de cá multiplicando, chegando à conclusão de que 3t vai ter que ficar igual a 8 vezes 60. Você pode deixar indicado para mim que 3t vai ter que ficar igual a 480. E assim, você vai concluir que o t acaba sendo 480 dividido por 3, logo, o meu total é de 160. Ok? Do jeito que a gente chegou aqui, certo? E aí, se eu for te perguntar, qual saída que você acha melhor? Ah, preferi essa. Isso aqui para mim ficou mais claro. Perfeito. Qual que você prefere? Ah, claro que é essa que está aqui, né, Bruno? Dou muito melhor com essa. E aí, gente, é a velha e boa história. Não tem saída feia, não tem saída bonita. O que para mim é mais fácil, não necessariamente é o mais fácil para você. O importante e o que não se discute é o fato de que o gabarito correto para essa que está aqui tinha que ser a letra E. Tá bom? Para quem pensou algo do tipo, ah, professor, eu descobri que 3/8 eram 60, então 1/8 era 20, 8/8 tinha que ser 8 vezes 20. De certa forma é como se fosse o raciocínio que eu utilizei aqui, tá bom? Tudo perfeito, gabarito correto então, indicado para vocês aí na letra E, tá bom? Show de bola. Então com isso, fecho com vocês esse bloco, onde nós trabalhamos aqui então com problemas envolvendo frações, dando um foco então na interpretação principalmente desses enunciados, numa tradução correta dos enunciados, que é algo fundamental nessa parte aqui da matéria. Forte abraço para vocês, tudo de bom, valeu!